Bom, meus caros amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado e eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Curta a nossa página Espiritismo Explicado lá no Facebook. Ou solicite a sua entrada no grupo Espiritismo Explicado, onde tem vários estudos que são colocados lá diariamente. Mas hoje o nosso tema é sobre reencarnação ou inferno eterno. Nos dias de hoje ainda existem muitas religiões, muitos religiosos que defendem a ideia de um inferno eterno. Nós espíritas consideramos um absurdo. Primeiro porque acreditamos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E não existe algo que distancie o Criador da inteligência do que criar um inferno eterno. Deus, quando nos criou, Ele conhecia e conhece todas as nossas capacidades e impossibilidades. Então Ele já sabia que nós seríamos incapazes de habitar um céu onde só tem lugar para as pessoas perfeitas, porque nós estamos muito longe da perfeição. Então, diante disso, nós entendemos que a ideia de um inferno eterno para punir os filhos criados por Deus, sabendo Ele que somos cheios de defeitos, então consideramos que a ideia de um inferno eterno, ela surgiu na cabeça de homens desequilibrados, imperfeitos. Homens estes submetidos às ideias de punições eternas para aqueles que discordavam de sua maneira de ser e de pensar ao longo da história da humanidade, desde os tempos de Moisés. Analise a situação atual. Como pode ter fins iguais para começos tão diferentes? Como é a história de sua vida quando você era uma criança? Se você nasceu num lar equilibrado, composto de pai e mãe, ou pelo menos criado num ambiente onde desde pequeno te ensinaram coisas boas, te ensinaram a ter respeito, valores de espiritualidade, uma religião, seja ela qual for, se você foi conduzido a um catecismo, uma aula de evangelização, se você teve acesso a uma pessoa, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, religiosa que te ensinavam valores sobre Deus, sobre o amor, então você teve um ótimo começo. Mas se uma criança nasceu num ambiente de violência, de crimes, com pais traficantes, e logo na primeira infância ele assistiu seu irmão mais velho ser assassinado, logo depois assistiu seu pai ser preso, assistiu a decadência da família, muitas vezes com a mãe tendo que se prostituir para poder sustentar os seus filhos. Então nós analisamos aqui dois começos extremos. Um ótimo começo e um péssimo começo. Como um Deus de ternura, bondade e compaixão poderia criar filhos que tivessem começos tão diferentes e objetivando para esses filhos fins iguais? Porque lá no final os dois vão morrer. E na mente desequilibrada daquelas pessoas que criaram a ideia de infernos e céus eternos, aquele que ao final da vida tivesse sido bonzinho, ele iria para um céu ocioso de delícias eternas. Mas aquele que não conseguiu atingir aquele padrão de perfeição, iria queimar eternamente em um inferno de torturas eternas. Este comportamento não se ajusta à ideia de inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não se pode imaginar que Deus, criador de universos, do princípio da sincronicidade entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, poderia imaginar algo assim. Não estamos dizendo aqui que aquela pessoa que nasceu em condições extremamente adversas vai chegar ao final de sua existência tendo cometido apenas desatinos. Porque os espíritos mais elevados não são influenciados pelo meio, eles influenciam o meio. E também não estamos dizendo aqui que aquela pessoa que nasceu e foi influenciada desde a infância por bons sentimentos, emoções positivas, vai ter ao longo de sua vida escolhas positivas. Porque como espíritos eternos e portadores do livre-arbítrio, nós podemos mudar o nosso destino de acordo com nossas escolhas. Mas a ideia da eternidade de punições estabelecidas por Deus não se ajusta à ideia de inteligência, nem humana, quanto mais divina. Por isso nós espíritas acreditamos sem nenhuma dúvida na reencarnação.
Porque a reencarnação, ela propicia sempre um novo começo. Porque acreditamos em um Deus inteligente, que vai dar sempre aos seus filhos uma nova oportunidade. Quantas vezes nós, humanos imperfeitos, não damos novas oportunidades às pessoas que amamos? E até mesmo àquelas pessoas que nós não amamos. A pessoa erra conosco uma vez, duas vezes, três vezes e nós damos oportunidade. Nós acreditamos que aquela pessoa pode acertar. As próprias leis humanas estabelecem esse princípio, criando os princípios da ressocialização, que mesmo não funcionando com perfeição em nosso meio, mas a ideia está presente. E a reencarnação é exatamente isso. E com um detalhe, na visão espírita, Deus jamais pune. Mas quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança e colocou em nós o seu enorme poder de criar e modificar o mundo e a estrutura da matéria ao nosso lado, o nosso poder de imaginação acaba criando para nós mundos perfeitos de harmonia, com uma imaginação harmonizada, ou mundos de sofrimento, com o qual teremos que viver enquanto nossa imaginação alimentar a estrutura mentomaterial destes mundos, sendo que o céu ou o inferno estão dentro de nós. Nós os construímos e vivenciamos ele durante esta vida encarnada e levamos este mesmo mundo de céu ou de inferno, com o qual viveremos até que o deixemos de alimentar. Mas Deus sempre nos dará uma nova oportunidade. Mas mesmo para nós, que podemos pensar em um céu, aquele céu de ócio e delícias inimagináveis, não existe. Porque o universo inteiro é trabalho, é reconstrução, é ajuda. E está entre as leis divinas que aquele que tem mais ajuda aquele que menos tem. Aquele que sabe mais deve ajudar aquele que menos sabe. E sabemos então que Deus criou o universo como se fosse uma enorme lavoura, onde o processo da evolução nunca termina. E onde mesmo quando atingirmos a evolução consciencial, que nos afaste definitivamente de qualquer espécie de sofrimento, restará ainda no universo os lugares onde espíritos estão começando a sua trajetória evolutiva. E a sabedoria nos informa que por mais elevado que esteja o ser, o trabalho vai esperá-lo para ajudar aqueles que precisam de amparo, proteção, conhecimento, tolerância e paciência, para que possam também atingir o seu céu interior. É isto que Jesus faz por nós. É isso que os espíritos elevados fazem por nós. Nos traz conhecimento, evangelhos, caminhos, seja qual for a cultura da Terra ou de qualquer outro mundo que se comporta como o nosso. E com certeza absoluta, qualquer um de nós, um dia, um planeta, na periferia de uma galáxia qualquer, vai nos esperar e seremos lá o Espírito Crístico, governador desses mundos, para auxiliar o progresso desses povos cuja trajetória evolutiva está apenas começando. Se não há um inferno de eternidades das penas, também não há um céu de ócio, e sim um universo cheio de vida, pleno de vida, num processo frenético de evolução, onde do átomo ao anjo, o princípio inteligente evolui, cresce, adquire sensibilidade, instinto, evolui para a razão e da razão para a angelitude, porque este é o nosso fim. Foi para isso que fomos criados. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.